Agora sim, agora estamos em um vídeo de prática. Bom, vamos iniciar com relação então essa nossa aula falando do direito do convivente. Então, o convivente é aquela pessoa que está numa união estável, como vocês sabem, que não é casado civilmente e que tem o status de família, vivem sob o status de família, né? E até a entrada em vigor da Constituição Federal, não havia esse reconhecimento. Depois passou a haver este reconhecimento e quando o Código Civil entrou em vigor, houve uma disparidade com relação ao direito sucessório, porque no direito de família, os, digamos assim, direitos e obrigações foram equiparados, mas no direito sucessório, o artigo 1790, ele trazia que aqueles que tinham uma união estável ou que não eram casados civilmente, eles tinham uma diferenciação no momento de receber a herança um do outro e poderiam concorrer até com parentes de quarto grau, o que realmente trouxe, né, aí aquela alegação de que se lá na Constituição estava equiparado, porque no Código Civil havia essa diferença. Isso foi uma batalha de muito tempo e somente, né, através de um recurso especial houve a possibilidade, então, vejam bem, né, teve que o STF se pronunciar para dizer que não era possível isso. E a partir de então, quando nós temos alguém com união estável ou alguém casado, tá, nós já não entramos nessa verificação para fazer a diferenciação. Quer dizer, alguém tem direito a tanto e outro a tanto de forma diferente. Nós vamos ver outras situações ainda que trazem, né, afronta ao próprio princípio da igualdade, mas de qualquer forma hoje já é um pouco mais, digamos assim, justo, né? Já é um pouco mais justa essa situação. Então, a união estável é essa convivência pública, contínua e duradoura que há entre duas pessoas, né? E hoje nós sabemos que duas pessoas não interessa o sexo dessas pessoas, né? Não há mais o que se falar quando se trata de união estável ou casamento, se é homem-homem, mulher com mulher, homem com homem, mulher com mulher, com homem. Só o que por enquanto nós não temos ainda reconhecido pela lei e que acredito que não vai demorar muito tempo é aquela situação da família poliafetiva, né? Mas essa é outra história. Vocês têm esse material que eu disponibilizei para vocês, se alguém quiser acompanhar no material, que depois esteja assistindo a aula gravada, nós temos um material que é aula 3 inventário. O pessoal que está aqui está assistindo, olhando diretamente aí na tela. Bom, mesmo em todas essas situações, a gente sabe que mesmo que a lei diga e que as pessoas hoje estejam muito mais acostumadas com casais não casados civilmente, que haja talvez muito mais uniões estáveis do que propriamente o casamento civil, ainda há um peso pejorativo muito grande em cima de quem tem uma união estável, principalmente daquelas pessoas que foram
educadas nesse sentido e que trazem uma grande conexão com a religião. E aí uma coisa aproxima a outra para haver esse preconceito. Mas de qualquer forma, pela lei, né, nós já temos essa equiparação. Então, se aquele que faleceu, ele tinha uma união estável, né, seu cônjuge ou companheiro vai entrar lá dentro desse inventário, vai ser verificado da mesma forma que o seu cônjuge casado civilmente teria o direito. Tá? Então, mesmo que essa união estável seja fato, para que se faça esta comprovação, é preciso que haja documentação. Tá? Nós sempre vemos que eles vivem juntos, eles moram juntos. Hoje não se usa mais, né, amaziado. Na época que eu era criança se falava muito, fulano é amaziado, e isso era como, digamos assim, fosse uma coisa terrível. Mas quando as pessoas elas precisam provar de alguma forma, seja lá para o direito previdenciário ou em razão de alguma situação mais específica, elas devem provar. E hoje está mais fácil fazer a comprovação da união estável. Até eu coloquei no material aí de vocês, embora não seja o escopo desse nosso conteúdo, mas porque é matéria nova, eu coloquei, depois vocês vão dar uma lida com mais tempo, da possibilidade de nós realizarmos a declaratória da união estável. Posso fazer esta declaratória por instrumento particular e reconhecer firma? Pode, não tem problema. Vale. Posso fazer no tabelionato de notas uma escritura pública declaratória de união estável? Pode, não tem problema também. Vale. Qual é a diferença? No tabelionato sempre vai ficar arquivado o original e se perder aquele documento vai ter a possibilidade de requerer uma segunda via. E agora, mais recentemente, nós temos a possibilidade de fazer esta declaratória diretamente no registro civil. E aí ficou muito parecido com o casamento. Perante o registrador civil, também é possível fazer a declaração da união estável no livro próprio lá. Então, quer dizer, em vez de eu fazer um documento particular, em vez de eu fazer um tabelionato de notas, eu faço diretamente lá. Da mesma forma, eu vou estabelecer bens, eu posso, se não for casado, se não tiver nenhum impedimento para o casamento, também escolher o nome do cônjuge, o sobrenome, regime de bens, tá? E vai ser registrado no livro E. O casamento é registrado no livro B e essa declaração no livro E, a menos que haja impedimento para o casamento. Por exemplo, um dos companheiros é casado ainda legalmente, porém separado de fato. Isso não impede que ele tenha uma união estável. Ele é separado judicialmente, não fez o divórcio, também não pode. Mas eles podem fazer toda essa tramitação perante o registro civil. Tá? Então essa é uma boa até para vocês mostrarem ali para o cliente. Quero fazer uma união estável, então vamos no registro civil. Tá, mas não é no tabelionato? Pode ser no tabelionato, mas direto no registro civil já fica tudo prontinho, inclusive registrado. Tá? Essa é uma dica, a grande maioria não sabe, então já anotem essa dica aí, né? Já fiquem com um caderninho das dicas, porque grande parte do que eu digo aqui vocês ouvem em qualquer lugar, né?
leem em qualquer lugar, mas tem algum detalhezinho aqui que eu passo para vocês que é aquela, né, dica de ouro. Vamos ver. Esse aqui eu já falei tudo para vocês. É possível fazer também, e olha só, no registro civil de pessoas naturais, lá onde a gente faz registro de nascimento, onde a gente casa, onde registra os óbitos, também é possível fazer, além da declaratória de reconhecimento da união estável, também a dissolução, acompanhado por advogado, tá? Não é mais necessário se fazer isso somente no tabelionato de notas. Essa segunda parte não está devidamente regrada ainda. No que estiver, eu faço uma chamada, faço uma aula plus aí para a gente verificar. Mas, tá? Já foi autorizada, nós tivemos uma modificação nos provimentos que tratam disso, tivemos alteração através da Lei 14.382, que é de 2002, então sempre há novidades entrando aí. Como eu disse para vocês, né, isso não tem muito a ver com o inventário lá do cônjuge, companheiro, mas tem tudo a ver, porque se eu tiver tudo isso documentado, o que vai acontecer? Eu vou juntar isso na petição que eu vou fazer, ou para o juiz ou para o tabelião de notas, dizendo, ó, eles têm união estável desde tanto, registrada em lugar tal, tá? Então, para isso, eu não vou precisar me enquadrar aquelas soluções de ou entrar com pedido judicial de reconhecimento da união estável, ou ter que pedir para os parentes, que muitas vezes estão interessados na herança, que reconheçam aquilo ali. Tá? Então, por isso que eu entrei nessa situação da formalização, né? Formalizar de que forma? Das formas que eu disse para vocês. Eu posso fazer um contrato particular e levar para registrar lá no registro civil, no livro E? Posso. Eu tenho uma união estável lavrada lá contigo, prof. Eu posso tirar a cópia e levar lá para registrar no livro E? Perfeito. E eu posso ir direto, não que eu não queira lá fazer contigo, mas posso ir direto lá no registro civil, levar o meu cliente para fazer isso? Obviamente. Tá? Então, ele já fica documentado para futuramente. Claro que para todos os demais direitos, né, também para se colocar ele como dependente no IP, um plano de saúde, um clube, etc e tal. Mas o direito sucessório é muito importante atentar, tá? Porque uma hora ou outra isso aí vai dar problema. E a equiparação do cônjuge e do companheiro no direito sucessório. Ela veio, então, com a inconstitucionalidade do artigo 1790, tá? E de forma que pode ser também escolhido o regime de bens. Desculpa. Tá tudo bem aí? Sim, tudo tranquilo. Sem dúvidas, por enquanto eu vou anotando aí, tá? Então, com essa declaração, esse artigo ele deixou de existir. E aquele companheiro, ele passou a ser herdeiro necessário. E se vocês lembram, né, lá da vocação hereditária, daquela ordem sucessória, ele vai estar junto onde diz a palavra cônjuge. Então, o cônjuge concorre com os ascendentes, o cônjuge concorre com descendentes,
ou o cônjuge herda sozinho. Tá? Tem que ver regime de bens? Sim, aplica-se a mesma coisa. Certo? Se eles optaram por uma união estável com o regime da comunhão universal de bens, isto é um tanto quanto raro, mas acontece. A companheira ou o companheiro sobrevivente tem ameação, e se ele tiver ameação, ele não tem herança. Mesma coisa que aquele que é casado civilmente. Então, todas aquelas regras se aplicam. Eu não sei se vocês já fizeram algo nesse sentido, e ali no cartório me aparece muita coisa, aparece tudo que vocês possam imaginar. Embora essas regras todas elas não sejam tão novas, muitas vezes o que nós dependemos de fazer é sentar e fazer uma interpretação sistemática de tudo isso. Por quê? A gente lê, a gente ouve, né? Eu já fiz milhares de cursos também, assim como vocês devem fazer, a gente está sempre em busca de informações, mas é na hora que a gente senta e debulha aquela informação, e vocês devem ainda lembrar de quando eu falo, né, no debulha, quando eu falo em debulhar uma informação, debulhar um artigo, é que a gente vai se dando conta de determinadas circunstâncias e entendendo aquilo que o legislador quis dizer. Porque muitas vezes, até quando me encaminham no tabelionato, e claro que eu chamo o advogado, né? Diz, olha, vamos ver, de repente aqui nós estamos diante de alguma coisa que poderia ser trocada, etc e tal. Não só equívoco do advogado, às vezes meu também, né? Mas, de qualquer forma, nessas situações, a gente acaba sempre resolvendo, né? Mas nem sempre é fácil a gente ter esse entendimento amplo dessas situações. Então, né, aquele que era o companheiro, ele passou a ser herdeiro necessário. E no rol dos herdeiros necessários nós temos descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiro. Ah? E o herdeiro necessário, você sabe que ele exclui os demais da herança. Quer dizer, se tiver qualquer uma classe dessas, os irmãos, sobrinhos, tios, primos lá não vão levar nada, né? E que antes até podiam levar alguma coisa antes do 1790 ser declarado inconstitucional. Então, ele só vai ter esta concorrência se tiver com ascendentes e descendentes. Tá? Vocês conhecem a Resolução 35? Sim, né? Resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça é uma das resoluções que tem que ser na mesa de cabeceira, ou na mesinha do lado do escritório, com a Lei 11.441, que embora ela tenha sido abarcada praticamente pelo CPC, ela é uma lei onde a gente vai lá e vê detalhes, tá? Que é onde nós vamos achar tudo que se trata com relação ao inventário. O que pode, o que não pode, ao que remete aos provimentos a que remetem, porque daí saem muitos provimentos e a gente tem que sempre estudar com isso, tá, pessoal? Essa é uma dica também, quando a gente trava em alguma coisa e aí tem que ir lá buscar, não, mas qual é o caminho, né? Bom,
A resolução 35, ela traz com relação ao companheiro que tenha direito à sucessão, observada a necessidade de ação judicial se o autor da herança não deixar outro sucessor ou não houver consenso de todos os herdeiros, inclusive quanto ao reconhecimento da união estável. Bom, esse artigo, se, por exemplo, aqueles companheiros tiverem documentado através de um contrato com firma assinada, reconhecido, registrado lá no livro E do Registro Civil, ou se for uma declaratória de união estável por escritura pública, está superando toda essa necessidade que diz esse artigo 18, porque ela supre, uma vez que o próprio autor da herança em vida, ele reconheceu esta situação, tá? Então anotem aí o artigo 18 da resolução 35. Outra forma de reconhecer a união estável pode ser no próprio inventário, né? Não tem litígio, tá? Não tem litígio nenhum, não tem documentado. Mas aqueles que estão no inventário são os filhos, né? Então eles reconhecem ali a meação para que ou a existência da união estável para que aquele companheiro receba meação ou herança conforme for o caso. Vamos lá. Isso aqui eu já falei para vocês. Se não houver nenhum herdeiro necessário, se não tiver descendentes nem ascendentes, o companheiro sobrevivente, da mesma forma que o cônjuge sobrevivente, independente do regime de bens, aí não interessa se é casado ou se tem união estável, separação obrigatória, comunhão, qualquer regime de bens, ele vai recolher toda a herança. Aí, neste caso, ele pode ter meação e pode ter herança, tá? Nesse é o caso. O que eu sempre digo para vocês? No mesmo inventário, sobre o mesmo bem, alguém não pode ter meação e herança, salvo nesse caso que não exista mais herdeiros. Por que eu digo isso, pessoal? Porque inicialmente havia um entendimento assim, lá por interpretação do artigo 1829, né? Os artigos não mudaram, mudou a interpretação deles. Dizia o seguinte, né? Que o meeiro teria meação e depois falava lá que, salvo na comunhão parcial, né, teria direito nos bens particulares. Aí entendiam que se pagavam para aquele que tinha comunhão parcial, tinham que pagar também na herança da comunhão parcial, da comunhão universal também, 50% mais o X que os demais herdeiros receberiam para o viúvo. Mas como o viúvo já é proprietário de toda 50%, os outros só vão para os herdeiros, salvo nesse caso que não haja herdeiros necessários, que vocês já sabem que são os descendentes e os ascendentes, certo? Aí paga tudo, independe de regime de bens. Não é uma tarefa fácil, né? Vocês vejam quando nós vamos analisar um inventário, e é uma das coisas, eu digo para vocês, que eu mais adoro analisar inventário, quanto mais antigo e complicado for, e aqueles documentos antigos que não andam no fórum, que os advogados me levam, né? Agora já alguns estão esperando a minha aposentadoria para eu me debruçar para tentar resolver aquelas situações. Mas eu adoro fazer isso. Mas
Com isso a gente vai aprendendo também, né? Usando os últimos exemplares aí de processos físicos. Bom, vamos lá. Súmula 377. O que é isso? Já ouviram falar? Já usaram a súmula 377? Argumentaram em cima de uma súmula 377? Pois é, isso é bastante interessante, porque o que acontece, né? A súmula 377, ela é anterior ao Código Civil. E ela vai falar daqueles casais que são casados no regime da separação legal de bens. Separação legal obrigatória de bens é aquela separação em que o casal não pode escolher o regime de bens. Ele não pode escolher. Mas por que ele não pode escolher o regime de bens? Porque ele tem alguma das causas suspensivas previstas no Código Civil para o casamento. Não há impedimento. Há causas suspensivas. E essas causas, inclusive, elas não obstam a realização do casamento. Mas não há possibilidade de que seja o regime de bens escolhido. Pois é, o Bruno está dizendo que esse mês ele teve um caso no escritório em cima da súmula 377, clientes septuagenários. Pois é, com essa situação em que estamos vivendo muito mais, né? Quando alguém chega aos 70 anos, algum tempo atrás a probabilidade é que nem estivesse mais vivo. Mas agora estão vivos e bem vivos, inclusive, né? Constituindo casamentos ou união estáveis, né? Para aproveitar lá mais um pouco de vida. E aí, nessas situações, o que pode acontecer? Tá? Pode acontecer ou o afastamento ou a confirmação disso aí, dependendo de outros elementos, né? E o que tu fizeste, Bruno, neste caso? Que bom, porque até as situações em que a pessoa faz a prova, né, que já vivia há muitos anos, viveu desde os 20 anos, mas aí resolveu casar lá quando fizeram as bodas de ouro, os filhos fizeram casar, e quando fizeram o casamento, não explicaram no registro civil que já havia isso e pode ser solicitada, né, a conversão da união estável em casamento, retroagindo a data do início do casamento, né? Muitas vezes é uma das formas de afastar o regime da separação de bens, separação obrigatórias, mas vocês vejam, isso aí tá muito atual, tá sendo usado mesmo pelo pessoal, né? E é bem importante a gente ter esta ideia, porque vai nos aparecer uma hora ou outra pra gente resolver. Se amigável, muito bem, né? Mas tem muitas situações que elas não são amigáveis. Nós não temos, né, como resolver essas situações. Tá? Então, quando a alegação da súmula 377, tá? Que aquele casal, e a súmula 377 ela vem equiparar
Mesmo para quem está no regime da separação obrigatória, ela vem equiparar ao regime da comunhão parcial com relação aos bens adquiridos de forma onerosa. Um casal vai lá e compra uma casa, compra carro, seja lá o que for. Na hora da partilha, aí vai ter os bens particulares de cada um e aqueles bens que foram adquiridos, né? Eu, com relação a isso, e quando há consenso, eu não tenho tido problema nem no registro de imóveis. A gente faz todo um relatório do que foi, né? Das datas, e eu digo para vocês que nem sempre precisa estar por escrito, né? É uma declaratória, porém, em algumas situações a gente precisa provar. Por isso que sempre que eu atendo alguém que tem união estável e que não tenha documentada, eu digo, olha, quem sabe vocês documentam, porque é muito simples, é muito mais simples documentar do que mais tarde ter que provar. Mas isso é uma questão de, digamos assim, de foro íntimo, né? Se a pessoa não quiser, paciência. Mas aí, com relação à súmula 377, está tudo ok, né? Mas e se, por exemplo, aquele casal, ele quiser afastar essa aplicação da súmula 377, porque nem todos querem, né, que a outra pessoa receba, que a outra pessoa tenha o direito, né? Até porque os bens que são adquiridos de forma onerosa na constância do casamento, mesmo não provados, a presunção é que foram pelo casal, né? E aí, para afastar a aplicação dessa súmula 377, tá? A doutrina e agora os tribunais, eles estão se manifestando pelo afastamento ou pela realização de um pacto antenupcial lavrado no tabelionato de notas. Este sim tem que ser um tabelionato de notas e é um instrumento público onde o casal estabelece o regime de bens a vigorar. E se eles podem estabelecer o regime que vai vigorar, eles podem também dizer que eles aplicam-se as regras da separação obrigatória de bens em razão de idade ou em razão de causas suspensivas, né? Porque não são só pessoas idosas que se aplicam aí, mas que eles querem que o regime seja efetivamente o da separação obrigatória de bens e afastam os efeitos da súmula 377 por pacto antinupcial. Vejam só, né? É uma situação e o contrário dela. E isso doutrinariamente e jurisprudencialmente é possível. Nós não temos, infelizmente a gente não tem nada, né, regulamentado legislativamente, mas é assim que nós vamos vivendo, né? E realizando os atos, porque se nós fôssemos esperar, nós não conseguimos fazer nada, nem resolver nada de ninguém. Mas esses pequenos detalhes é que vão nos possibilitar, em alguns casos, resolver situações que aparentemente ou para a maioria das pessoas não tem uma solução. Tudo isso que eu trago aqui é decorrente de experiências particulares, de pessoas que eu atendo no tabelionato e que vêm para confirmar comigo. Muitas pessoas consultam advogado, consultam colegas e depois elas querem que eu corrobore, tá? O que muitas vezes fica uma situação tanto quanto, digamos assim, uma saia justa, mas, felizmente, né, quando há uma possibilidade de fazer diferente, a gente tem que falar.
tá? Então, nós temos essa situação, sim, né, da possibilidade de usar a 377, porque o que acontece com relação, muitas vezes, a esse tipo de casal? A principal situação que leva alguém a casar pelo regime da separação obrigatória de bens é a idade. Mas não só a idade lá do septuagenário, tá? Tem-se muito cuidado para que ele não sofra o golpe do baú, etc e tal, né? Embora muitas vezes ele esteja louco para sofrer o golpe do baú por alguém bem mais jovem, tá? Mas isso é outra história. Mas também no código anterior tinha a possibilidade, e agora nós não temos a possibilidade de casamento abaixo da idade núbil, a não ser em casos especialíssimos, mas casavam-se com 15 anos, 14 anos, em função principalmente de gravidez antecipada ao casamento, e era autorizado pelos pais, autorizado pelo juiz, mas neste caso também o regime de bens era o da separação obrigatória. Por isso que nós vemos muitos casos de separação obrigatória de bens. E na verdade, esses casais que hoje já estão com uma idade mais avançada, eles viveram toda a vida junto e amealharam o patrimônio todo junto. E a grande parte em nome do homem. E nessas situações vai se aplicar praticamente 100% a súmula 377 do INSS, com exceção dos bens que foram recebidos por herança, né? Então, temos que ter um cuidado quando se trata disso aí, aprender a ler, a interpretar esses regimes de bens. Também, pessoal, eu deixei um julgado aí para vocês darem uma lidinha, né, que eu achei bem interessante, até um julgado aqui do Estado, em que ele traz todas essas situações relativas à possibilidade de se aplicar a súmula 377. Tá? Então, com a interpretação doutrinária e jurisprudencial, embora a lei não diga nada a respeito, né? Nosso legislador ainda não conseguiu, digamos assim, realizar de forma que ficasse sem nenhum tipo de possibilidade de mais tarde alguém voltar atrás legislativamente, né, retroagir alguma situação dessas, mas todos aqueles que se enquadrarem nesse regime e quiserem afastar a incidência da súmula, pode fazer por pacto antinupcial, não vai haver nem meação, nem comunicabilidade de herança. Quem quiser que isto faça parte vai ter que arguir, né, que aquele patrimônio, aqueles bens são comuns. Tá ok? Até aqui tá tudo bem, tranquilo, porque nós vamos agora passar para outro tópico. E eu vou de bota e bota, né? E assim como eu disse para vocês, nós vamos depois ter outra aula que nós vamos marcar para... Aí sim, eu só vou colocar tal coisa e vocês vão colocar as suas dúvidas, né? Vamos lá. Dentro de todas essas mudanças legislativas, nós chegamos à possibilidade de fazer inventário por testamento. Inventário
extrajudicial, né? Obviamente. E isto nós temos já previsão, já tínhamos previsão nas normativas estaduais e previsão também, né, no Código de Processo Civil. Então, é possível fazer testamento, né, e toda pessoa pode dispor de parte dos bens ou da totalidade de seus bens para depois da sua morte. Deve ser preservada a legítima dos herdeiros e, caso eles não existam, né, tudo é parte disponível do autor da herança. Mas no mínimo aqueles 50% tem que ser deixados se ele tiver ascendentes, descendentes ou cônjuge. Se ele não tiver nenhum dessa linha, se tiver de irmão em diante, ele pode testar tudo, a totalidade do patrimônio. Uma das situações, eu já deixei bem de início ali para dizer para vocês é o seguinte: o testamento é um ato personalíssimo. Por isso, só o testador pode fazer. Ele está doente, ele não pode falar. Azar. Ele não pode ser representado por procuração. Por procuração, não. É um dos poucos, né, atos ou negócios jurídicos que não pode haver a representação por procuração. Proibido o testamento conjuntivo, quer dizer, papai e mamãe não pode ser feito no mesmo testamento. Essa é uma luta que vocês devem ter com os clientes também. Por que não pode ser? Porque o cartório quer cobrar mais, tem que cobrar 2 e não sei o quê. Né? A lei diz assim. Além disso, o testamento só vai ser usado quando alguém morrer e, salvo as situações de comoriência, que são raras, as pessoas não vão morrer juntos ao mesmo tempo. Além daqueles que são incapazes, não podem testar os que no ato de fazê-lo não tiverem pleno discernimento. Quer dizer, a pessoa tem que estar capacitada mentalmente para saber o que está fazendo. E, a partir dos 16 anos, a capacidade testamentária, tá? Quer dizer, quem tem 16 anos para cima, sem limite de idade. Anotem isto. Não há limite de idade. Prof, meu avô está com 90 anos, agora resolveu fazer um testamento. Isso é nulo, não é? Bom, vai depender do quê? O teu avô está incapacitado mentalmente, ele está caduco. Não, o velho tá melhor que eu. Sinto muito, ele vai fazer. Além de haver o testamento para dispor de bens, há possibilidade também de disposições que não têm um caráter patrimonial. Por exemplo, lá no testamento, a pessoa pode reconhecer um filho, pode nomear um tutor para um filho, pode nomear um curador para aquela pessoa que ele tem a responsabilidade de curatelar. Então, embora a grande maioria das situações de testamento se refira a patrimônio, nem todas elas são de caráter patrimonial. Isso aí vai implicar lá depois, quando a gente vê o que precisa para fazer o testamento, né? Tem um testamento, precisa de autorização, mas aí depende da situação.
E aí nós vamos ter os chamados testamentos público, cerrado e particular. Eu não vou me deter muito nisso aqui, porque a minha ideia é falar do inventário com testamento. Mas dentro desses 3 testamentos há a possibilidade de se fazer, né, todas as disposições de última vontade. Cada um deles tem as suas peculiaridades e as suas formas de validade e são válidos, sim. Por que então a preferência pelo testamento público? O testamento público, ele é lavrado no livro do tabelião de notas, fica o original ali e é entregue o traslado ou segunda via para o testador, só para ele, e o fica ali. O cerrado é feito por alguém e é entregue ao tabelião com o envelope, que o tabelião vai rubricar todas as páginas, vai dobrar, colocar no envelope, lacrar as pontas, costurar, declarar ali na frente daquele envelope que é o testamento cerrado de fulano de tal, faz no seu livro de testamentos que naquele dia esteve fulano de tal pedindo que fosse aprovado, cerrado e aprovado o testamento. Na verdade ele é cerrado porque eu não estou nem conhecimento do que ali diz, e entrego dizendo ali, consignando no meu livro que naquele dia foi entregue um documento por fulano de tal que diz ser seu testamento cerrado, suas disposições de última vontade. Assinou com duas testemunhas, e foi entregue ao testador. E se ele perder? Se ele perder, azar o dele. Se ele perdeu, não tem de onde tirar a cópia, porque não fica a cópia no tabelionato. O tabelião não é depositário de documentos de clientes, certo? E o testamento particular é aquele feito pela pessoa com 3 testemunhas que assinam e só. Nem chega perto do tabelião. Se perdeu, azar. Então são essas formas de testamento. Se algum deles houver situações que digam respeito ao patrimônio, isso será levado para aprovação do juiz, e o advogado, no mesmo momento em que ele pede ao juiz que o juiz registre aquele testamento, seja ele qual for, cerrado, particular ou público, vai ser registrado, e que autorize fazer todo o inventário por escritura pública. O juiz autoriza e aquilo vem com autorização e o registro para o advogado juntar na petição para fazer no tabelionato. Daí em diante é tudo a mesma coisa que o inventário extrajudicial sem testamento. Então, dessa forma, a gente vai lavrar, desde a entrada em vigor dessa possibilidade, já fizemos vários testamentos, e aí vai juntar tudo o que for necessário. Então vai começar, além de toda aquela relação que vai apresentar para o testamento, para o inventário, vai apresentar mais então o testamento e seu registro e a autorização do juiz, para quem vai caber. Então vai juntar todos os documentos do falecido, dos herdeiros, dos bens e mais o testamento. E aquilo vai ser informado na DIT para quem caberá, e dali ele registra de forma natural. E se por um acaso foi deixado um testamento, aí o papai deixou um testamento para alguém, eu achei o testamento, só que essa pessoa morreu antes do papai, o que acontece? Nada. Se ela morreu antes do autor da herança,
houve a caducidade do testamento. E havendo a caducidade do testamento, não mais há testamento, não precisa nem ser levada à homologação. Por isso que no momento em que se faz o levantamento da existência do testamento, tem que ser também analisada a circunstância, aquilo que diz ali, porque em muitas situações eu não vou poder, né, realizar aquele inventário, porque tem um reconhecimento de filiação, e aí isso terá que ser realizado primeiro, antes do meu inventário, ou pode que o beneficiário não exista mais, pode que o bem não exista mais, porque aí o papai resolveu vender, então aquele testamento caducou, e é exatamente isso que se diz, caducidade, não se usa mais. Então vocês vejam, os clientes nos trazem a documentação, isso é fato, que é bem facilzinho fazer, mas nós temos, desde a primeira aula nós estamos vendo tudo aquilo que a gente tem que verificar. Por quê? Porque nós somos corresponsáveis por aquilo ali. Então às vezes não é bem assim. Todos nós rezamos com todas as nossas forças para receber um testamento assim, redondinho. Mas eu digo para vocês, eu nunca recebi um desses para eu analisar. Sempre tem coisas que nós precisamos de uma forma ou de outra resolver. E deve ser a mesma coisa com vocês, né? Nada é aquilo assim, lindinho, bonitinho, como a gente vê nos livros. E aí nós temos que buscar uma solução. Solução A no direito. Única coisa que muitas vezes nos impede de resolvermos determinadas situações é não conhecermos. Isso aplica-se a mim também. Muitas vezes eu dou um veredito e na hora, sabe aquela hora que tu relaxa, que tu deita, assim, mas isso podia ser assim, não que eu fique pensando em trabalho o tempo todo, né, mas às vezes quando o meu cérebro relaxa, me vem aquilo assim, aquilo que ficou trancado lá e que, claro, se eu não achei uma solução, meu subconsciente vai ficar girando ali, procurando, né. Mas eu acho que com essas situações e por isso que eu tento passar para vocês assim essas minúcias, né? Como eu disse para vocês, o que vocês não acham em livrinhos, o que vocês não acham em muitos cursos que trazem tudo de uma forma muito genérica, eu tento trazer aqui para vocês, embora com menos material, mas com mais tópicos que tragam para vocês aquele diferencial, tá? Quando nós formos fazer a análise. E essa análise, ela é imprescindível. Olha, saber fazer isso. Tudo bem? Entraram alguns aí, um bom dia. Material que vocês não assistiram antes de chegar, eu vou deixar disponibilizado, porque eu estou gravando, tá? E vamos agora falar de cessão com direitos hereditários. É possível fazer um inventário que tenha cessão de direitos hereditários? Resposta é sim. Mas alguns estados não aceitam a cessão com um imóvel singular. A maioria sim. O que é um imóvel singular? Que a gente lê lá no artigo 1794, 1795 lá do Código Civil. Um bem singular é aquele que eu digo que é isto. Bom, eu recebi tudo isso. Tá? No momento que eu recebo a herança, eu recebo o patrimônio e um percentual
desses bens. Eu posso ajustar com os demais herdeiros que me caberá isto aqui. E isso aqui eu posso ceder os direitos hereditários e lá no inventário vai caber para o cessionário. Rio Grande do Sul é um dos que permite e a maioria permite. Inclusive se recolhe ITBI quando é bem imóvel, sem problema nenhum. Tá? Porque há esse cuidado? Porque os demais coherdeiros, eles têm o direito de preferência, visto que o patrimônio do falecido, ele considera-se para fins de ficção jurídica como um bem único, indivisível e imóvel. Eu recebi um bolo ali. E aí, se eu quero tirar alguma coisinha ali para negociar, eu tenho que fazer de acordo com os demais herdeiros e eles têm que assinar, sob pena do cessionário depois vir, né, a perder para aquele que tem a preferência, que vai pagar o valor para ele devolver, mas vai ficar com o bem. Mas, quando nós estamos diante dessa situação, né, nós estamos com a possibilidade de ter a meação e a herança, e também poder fazer a cessão dos direitos de meação e os direitos de herança. A meação é a parte que vai caber para o cônjuge ou companheiro quando ele tiver direito, quando ele for meeiro. A herança vai caber a cada herdeiro, podendo inclusive esse herdeiro ser o cônjuge, conforme o regime de bens. E se faz uma cessão de direitos hereditários através de um contrato que tem que ser por escritura pública, por força do que diz o Código Civil, né? Diz que é um contrato qual se opera a transmissão de direitos provenientes da sucessão enquanto não são partilhados. Quer dizer, a cessão de direitos se dá antes da partilha. Certo? Então, muito se usa essa cessão de direitos quando eu não quero, por exemplo, eu vou receber meu direito hereditário, vou registrar e vou vender. Para eu receber, registrar, eu tenho despesas. Se eu negociar com alguém que queira comprar os meus direitos de herança, eu não vou ter essa despesa no inventário e nem a despesa do registro. Essa pessoa que vai comprar de mim vai tomar o meu lugar, vai se subrogar no meu lugar e vai ter essas despesas, que ela teria também de qualquer forma. Se eu adquiro e registro o meu nome como herdeira e depois vou vender para ela, ela vai ter despesas também para fazer isso. Então, muitas vezes, ou até mesmo para antecipar valores, né? Para que se possa dar andamento no próprio inventário. É feita a cessão de direitos. Essa equivale à venda, quer dizer, eu estou cedendo os meus direitos, eu estou, entre aspas, vendendo. Mas eu posso querer doar. Posso? Para um herdeiro ou para alguém fora da herança? Posso. Aí se chama cessão gratuita de direitos hereditários. Também é possível fazer. Aquele que recebeu vai tomar o meu lugar lá no inventário. Nós temos a cessão de direitos a título singular e a título universal, né, que foi o que eu expliquei para vocês, que quando é singular eu estou, né, já recebendo ali na minha partilha um bem determinado, é um carro, é um avião, é uma casa, ou então estou, né, recebendo um percentual de tudo, certo? Aquele que adquirir como cessionário, ele recebe tudo, direitos e haveres, tá? Mas também recebe obrigações. Se houver, acaso, obrigações não cumpridas
e não for estipulado de forma prévia na cessão de direitos, aquele cessionário leva tudo, tá? Leva bens e males, tá? Nós temos alguns estados da federação em que é possível, né, fazer a cessão a título singular, né, tirando um bem da herança e dizendo que aquele bem é meu, e depois, obviamente, vai ser diminuído lá da minha legítima, mas alguns estados, eles não fazem dessa forma. Então, vocês vão ter que verificar se no seu estado, lá nas normativas estaduais, isso é possível. Claro que, sempre na dúvida, vocês vão entrar em contato com a prof ali, que eu ajudo a verificar essa situação. No Rio Grande do Sul, na nossa consolidação normativa notarial e registral, o artigo 862 dá essa possibilidade, inclusive com o recolhimento do imposto respectivo. Como é que os herdeiros comprovam que eles são os únicos herdeiros? Até porque nós temos, né, a obrigatoriedade de juntar uma negativa de testamento que é recolhida para a central de testamentos. Então, o tabelião faz esse pedido quando é o extrajudicial, mas isso pode ser solicitado pelo advogado quando for um inventário judicial, por exemplo. Tá? E, além disso, além daquilo que consta ali na negativa de testamento ou no testamento, aquilo que consta no óbito, na declaração do óbito, que nem sempre ela é precisa, devem ainda os herdeiros declararem que são os únicos herdeiros. Eles fazem a declaração sob as penas da lei, declarando que não sabem da existência de demais. Claro que pode ser verdade que eles realmente não saibam, né? Então, através de somente da verificação em atestado de óbito, em outras circunstâncias, às vezes a gente não consegue ter a certeza sobre isso, tá? Mas havendo, né, todas essas situações, será feita, né, depois de todo esse levantamento, será feito o ITCD para o caso de sessões gratuitas e o ITBI para caso de sessões onerosas. O cessionário se torna habilitado, se torna legitimado a requerer o inventário, né? Depois de ser homologadas as partilhas, cada um recebe o seu formal de partilha e vai fazer o respectivo registro no registro de imóveis ou fazer saque de valores, ou seja lá o que for que vai estar, né, realizando com aquele seu formal. Nós temos uma situação que diz respeito à cessão de direitos de meação. E às vezes há digamos assim, uma certa desatenção com relação a essa situação, porque nós não podemos confundir meação com a herança. A meação é aquela parte que já é propriedade do cônjuge ou do companheiro sobrevivente e que não vai para o inventário. Ah, mas prof, eu vi lá que dizia que a viúva recebe tal coisa. A título de meação. Ela vai para dentro do inventário somente para ser identificada. Inclusive, não recolhe ITCD com relação ao direito de meação. Ela só entra ali para dizer eu sou a viúva, ou eu sou a companheira, ou sou o companheiro meeiro. A metade desse bem é meu e eu estou aqui para dizer este é meu. E vou levar no registro de imóveis e o registrador vai registrar só em meu nome, como viúva. Certo?
Já dos herdeiros, a metade da pessoa falecida é dos herdeiros, que vão então seguindo o direito sucessório, verificando se há testamento ou não, fazer então todo o partilhamento, atribuindo bens, né, e recebendo aquilo que a lei lhe permite. Nesse caso, tem que haver a verificação se há doação em adiantamento de legítima, que tem que ser trazida à colação, quer dizer, tem que voltar para dizer: o irmão A, ele recebeu um pouco a mais, mas recebeu da parte disponível daquilo que o papai poderia deixar. Só estou informando. Lá na minha ação do papai, ele vai receber o valor, o mesmo valor que nós. Mas pode ter a doação em adiantamento de legítima. E essa vai ser levada lá também para dizer: o mano B já recebeu isso aqui, que vai ser descontado do restante que ele tem para receber. Então, nós temos, quando se trata dessas situações, nós temos que ter este cuidado, né? E perguntar para o cliente. E, como eu sempre digo, quem foi meu aluno sabe que nós devemos ter uma bolinha de cristal. Nós temos que perguntar e muitas vezes a gente pergunta várias vezes e na hora lá de realizar o documento aparece um pequeno detalhe e a gente às vezes tem que voltar atrás e refazer muitas coisas, certo? Então, para ter tipo um checklist, né? A gente vai... Depois, se vocês quiserem, eu dou um checklist para vocês do básico, dos básicos ali que a gente tem que ver, porque é muito detalhe. E eu digo para vocês assim, né? De coração, esses detalhes nos passam até hoje. Tem situações que realmente tu vai ver no momento de montar uma escritura. E às vezes nem se dá conta. Tá? Então, todo cuidado é pouco. Para se fazer uma cessão de direitos, né? Como é que se faz? Herdeiros maiores e capazes vão num tabelionato e encaminham a escritura de cessão, se for gratuita, se for onerosa, eles vão dizer na hora. Vão apresentar os documentos de quem é o falecido, quem são os seus herdeiros, se há ameação ou não, tá? Se todos cederão, quem será o cessionário, os bens ou direitos cedidos e a que título. Tá? Posso ceder como herdeiro, posso ceder como meira. Tá? Caso a cessão seja sobre todos os direitos ou de meação, sem precisar quais bens são, sem determinar o que está sendo cedido, o cessionário ingressará no lugar de todos, tá? E ele vai, então, recolher todos os direitos. Tá? Todos têm que assinar, cedentes, cônjuges e companheiros, a menos que o regime seja da separação total de bens, deve assinar a cessão de direitos. Ah, mas eu casei agora essa semana, não tem nada a ver. Tem que assinar. Ninguém mandou casar. Imposto de transmissão na cessão de direitos. Para se determinar se há ITCD, se há ITBI ou ITCD, nós temos que verificar se vai ser feito de forma onerosa ou se for forma gratuita. Se eu ceder sobre um bem imóvel de forma onerosa, vai ser feita uma guia da ITBI para a prefeitura. Vai ser recolhido esse imposto. Se for de forma gratuita, vai ser para o Estado. Se for a título oneroso, então, né, recolhe-se esse imposto, município, e para o Estado, se for, né, de forma gratuita, vai para o Estado. O que nós temos que atentar com relação ao imposto de transmissão na cessão de direitos diz respeito a uma situação, tá?
Quando nós temos uma situação aqui que envolve uma cessão onerosa de direitos hereditários. E aí eu disse para vocês que o recolhimento é para o município, que é o imposto de transmissão sobre bens imóveis. E se não for um bem imóvel, eu não posso criar um imposto próprio. Eu vou só colocar na DIT que foi cedido um bem imóvel e só, não há recolhimento de ITBI. Agora, quando for gratuito, não interessa o que está sendo cedido, porque o ITCD, que é o estadual, refere-se à cessão gratuita, que equivale à doação de bens móveis, imóveis, direitos, haveres, inclusive propriedade intelectual. Então tem mais esse mini detalhe aí que muita gente às vezes não atenta. Bem, quais são os documentos necessários para escrituração de cessão de direitos ou de meação? E, na verdade, são aqueles documentos que são necessários via de regra para todos os demais instrumentos. Documentos de identificação, CPF, certidão de casamento ou nascimento, informação de endereço, profissão, domicílio, endereço eletrônico, se tiver, e se há união estável. Declarando a união estável, pode ser apresentado o documento ou declarada a sua existência. Se for bem imóvel, vou precisar de matrícula atualizada e negativas do registro de imóveis, uma negativa do ITR, que é o Imposto de Transmissão Rural, do CCIR, que é o Cadastro de Imóvel Rural, e o CAFIR, que é o resultado desses dois. Se for municipal, vou precisar do número do CGM das partes, que é o Cadastro Geral do Município, e também do número do ITBI para fazer a guia. Valor do negócio e forma de pagamento quando for oneroso. As negativas obrigatórias em lei e a dispensa daquelas que não são obrigatórias em lei. Tá? Então, tem várias negativas que eu preciso apresentar, como, por exemplo, a negativa do ITR, mas tem algumas que a lei me faculta não apresentar, por minha conta e risco, porque se tiver dívida, o adquirente vai adquirir a dívida também. Para ter uma estimativa de custas no cartório, tem que ser informado e requerido em cada um deles, né? Para que se faça análise e o cálculo. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos um teto máximo por inventário, que na tabela dá em torno de 5 mil, é 4.990 e poucos. Mas depois tem expedição de certidões, tem arquivamento de documentos, mais uma série de itens, né, que são também pagos, depois saem discriminados na tabela, certo? Para terminarmos essa nossa aula 3 e nós vermos a nossa aula 4, eu deixei aí um caso concreto de partilha para vocês. Se tiverem a dúvida de alguma coisa sobre ela, depois me perguntem, para vocês, se quiserem treinar. Isso é um caso real, tá? Se quiserem, na aula que nós tivermos mais adiante, essa aula plus, a gente pode resolver essa menina, tá bem? Vamos ver carinha de vocês.
e as dúvidas. Vamos ver aqui o que foi colocado. Léo que chegou um pouquinho depois e a Liliana que tem uma situação. Dê só um minutinho que eu vou pegar uma aguinha, tá bem? A Liliana tem uma situação bem delicada de um testamento que está pedindo a anulação dele, mas ainda não abrimos o